se a gente consegue, respondendo, na verdade, a pergunta que a Mariana fez, a gente pode proteger uma ideia? Que foi a última conversa que a gente terminou a última pessoal, quem aula. que pode responder? Ô Juan, a minha fala tá picando para você? Porque eu não tô te... Juan, você tá sem microfone. Eu não tô te escutando, Mariana, não, tá picando para mim. Entendi. Eu tô te escutando bem. Tá picando um pouquinho, mas te escuto sim. Eu vou tirar minha câmera para ver se melhora a questão da transmissão. Aí O eu não pessoal está sei. colocando ok no site, no chat. Então, o pessoal que não colocou ainda, só para a gente poder acertar a lista de presença. Tá? Tá. E aí, gente? Eu também tirei a imagem para ver se melhora. Ok. Oi, Gilberto. Eu fiz várias pesquisas, sabe? O assunto é bem interessante. Nas minhas pesquisas, eu olhei um vídeo no YouTube de um palestrante que chama Cleilton Pintz, de advocacia. Aí ele faz assim uma abordagem mais jurídica, sabe? Aí ele fala que não pode não, assim, pelo que a gente vê, a gente vai identificar que não pode, uma ideia não pode ser patenteável, porque tem que ser algo voltado para a indústria, né? Tem que ser materializado. E aí, nessa questão, ele colocou da advocacia que, porém, a gente pode fazer um termo de confidenciabilidade para proteger, né? Por exemplo, se eu for dividir um negócio com alguém e, assim, meio que roubar a minha ideia. E eu vi um outro vídeo também do jornalismo da Bandeirantes. Aí eles fazem uma análise, né, histórica. Pode continuar, porque senão eu vou falando aqui. Aí eles falam que surgiu a ideia, né, nesse vídeo lá do jornalismo da Bandeirantes, que surgiu na Grécia, né, que tinha um concurso de culinária, e aí o cara que ganhasse o concurso, ele tinha exclusividade, né, se eu não me engano, de 2 anos. E aí, no Brasil, foi da origem em 1822, no século XIX. E dois irmãos, eles se juntaram, né, e fizeram uma máquina de descascar café. E eles tinham exclusividade de 5 anos. Aí depois eu fui no site, um site, um portal do governo, que faz uma abordagem bem legal, que é do INPI. Aí, Muito bem, Gilberto. aí lá fala da questão da patente de invenção, que é algo inédito, um modelo de utilização, que é um aperfeiçoamento, né, de algo que já existe, e tem também um outro, que é o CA, que é o Certificado de Adição de Invenção. É o desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, né? Assim, lá coloca que nenhuma patente dura para sempre, né? No caso, o prazo de unidade, se a patente é de invenção, é 20 anos. Se a patente é de utilidade, ela é de 15 anos. E aí, o prazo expirado torna-se, no caso, um produto de utilidade pública. Aí eu coloquei aqui também, se a patente não foi feita no Brasil, só vale aqui, naquele país também. Aí, se caso a pessoa quiser também, né, vender um produto fora, aí tem que fazer uma patente lá no país de origem. Mas, assim, no geral, é isso. O Juan, Ô, Gilberto. Camila também levantou a mão. Ok. Beleza, Camila está inscrita. Só comentar uma coisa com o Gilberto. Ô, Gilberto, muito legal. Assim, a pesquisa que você fez foi bem interessante. O órgão que faz a proteção no Brasil é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o INPI. Só que tem um ponto que você colocou no final que eu queria, só para poder equalizar,
é o seguinte, a patente, ela protege um mercado. Então, imagina uma coisa. O direito de uma patente é um direito que você pode excluir outras pessoas, não permitir que outras pessoas produzam e comercializem aquilo que você protegeu. Tá? Então, se uma patente ela foi protegida fora do Brasil, significa então que ela protegeu um mercado lá fora. Exemplo, ela foi lá nos Estados Unidos e pediu a proteção patentária lá, mas não pediu no Brasil. Então, lá nos Estados Unidos, eu não posso produzir e comercializar sem ter autorização da pessoa que protegeu esse conhecimento lá, essa patente. Quando eu estou no Brasil, tá? Mesmo que aquela patente lá esteja vigente, como ele não protegeu o mercado brasileiro, eu posso sim, no Brasil, produzir e comercializar. Assim como o contrário também funciona. Eu só protegi a patente no Brasil. Ok. Se isso acontece, eu consigo, a partir disso, proteger, na verdade, só o mercado brasileiro. Então, ninguém no Brasil pode produzir e comercializar. Mas, fora do Brasil, qualquer pessoa pode produzir e comercializar sem precisar pedir autorização para quem detém o direito no Brasil. Então, é só esse finalzinho que eu queria deixar claro, mas, assim, toda a sua colocação ela é muito, muito boa, assim, e ficou bem direta. Parabéns pela pesquisa, ficou muito legal. Camila, você estava inscrita, eu vou passar a palavra para você, mas antes disso, eu queria dar boa noite para todo mundo que chegou, tá? Só quem... Eu vou pedir quem está chegando para dar um ok no chat, só para a gente poder organizar. Sejam muito bem-vindos, tá bom? A gente começou com a conversa. E eu estou respondendo. Diga, Mariana. Vou dar só uma sugestão, vamos ver o que o pessoal pesquisou, aí depois você fala, porque aí a gente vê o que o pessoal está achando, a dúvida, porque senão acaba que a gente responde antes deles falarem o que eles pesquisaram, entendeu? Camila, entendi. Só uma sugestão mesmo. Não, mas é uma boa sugestão, assim, eu falo no final. Camila está inscrita. Camila. É porque, assim, eu tinha pesquisado, e de acordo com a minha pesquisa, não era qualquer ideia que podia ser patenteada. Que, tipo, algumas patentes, elas só se aplicavam em produtos que podem ser produzidas em massa, em larga escala, sabe? E que disso poderia solicitar 2 tipos diferente de patente, que é a da invenção e a de uso. Entendi, Camila. Mais alguém, gente? Porque eu fiz uma sugestão para o Juan responder no final, porque aí ele já faz um apanhado de tudo que vocês pesquisaram aqui. Mais alguém pesquisou? Quer responder? Elisete, pode responder. Olha, de acordo com a minha pesquisa, a legislação brasileira de 1996 alega que só podem ser patenteados coisas já físicas, ou seja, de uso já palpável, não ideias abstratas, ou seja, enquanto não tiver concebida aquela ideia, a legislação brasileira diz que ainda não há proteção. Aí, pesquisando de novo, tem o NDA, que é um plano de confiabilidade, uma coisa assim, que é um acordo entre partes que tem o mesmo interesse, que aí é unilateral, que tem a mesma ideia. Aí faz um acordo e vê se vai ser bom para ambas as partes, que aí nenhum dos dois vai estar roubando a ideia, mas sim compartilhando a mesma ideia. Isso foi o que eu achei. Não sei se está certo ou se está errado, espero que Juan contribua aí. Obrigada. Beleza. Tem mais alguém, gente? A gente está falando sobre se é possível proteger uma ideia. Bom, então acho que com essas três colocações, eu acho que vale a pena a gente colocar um pouquinho. Quando foi dito, por exemplo, da questão da patente de invenção
e a patente de uso, no Brasil ela recebe o nome, essa patente de uso é uma patente que recebe o nome de modelo de utilidade. Ela basicamente se dá por incrementos em relação a algumas situações que são, assim, vou pegar algum exemplo prático para a gente poder entender. Essa patente, esse modelo de utilidade, ele garante, por exemplo, que a gente possa fazer o melhoramento de produtos. Então, eu até comentei na última conversa, na quinta-feira, a ideia, por exemplo, de instrumentos que a gente tem adaptação para um canhoto. Então, uma tesoura, em geral, ela vai ser desenvolvida, ela foi desenvolvida para poder atender a maioria das pessoas. Mas 10% da população sendo canhoto, uma tesoura que é ergonomicamente adaptada para um canhoto, ela apresenta uma atividade inventiva, apresenta novidade. E é justamente esse tipo de novidade, porque o produto tesoura já era conhecido, mas a adaptação da tesoura para poder atender uma parcela da população que não tinha a mesma experiência, acaba sendo nesse caso, uma invenção que a gente chama de modelo de utilidade. Quando a gente pensa na patente de invenção, essa patente de invenção acaba tendo outros tipos de novidade, tá? E a gente pode aplicar essa novidade para produtos novos, processos novos ou novos usos, tá? Mariana, você levantou a mão, pode falar. Não, só complementando, o modelo de utilidade, você pode pensar nele como uma ornamentação, né, Juan? Você não pode pensar desse formato? E não uma inovação tecnológica em si, não um trabalho tecnológico, ou ele trabalha? Na prática, ele tem que ter o que a gente chama de atividade inventiva. Se ele for puramente ornamental, a gente classifica ele como desenho industrial. Uhum. Então, e quando ele não é, que é patente, né? Quando ele não é simplesmente ornamental, ele é uma patente. Eu vou dar um exemplo que pode ser interessante, que é o seguinte: eu posso ter uma embalagem de um iogurte, tá? Se aquela embalagem tem a característica, assim, puramente estética, eu tenho ali um desenho industrial associado, tá? Por outro lado, se aquele desenho da embalagem e o formato dela pode proporcionar uma mudança na característica de perda de calor, por exemplo, o iogurte vai esfriar de forma mais lenta por causa daquele tipo de formato, eu tenho uma atividade inventiva associada ao processo de construção da embalagem. E aí eu diferencio um desenho industrial, que é puramente estético, de algo que é uma patente de invenção porque tem função tecnológica associada. Um ótimo exemplo, Juan. Só para poder ter uma ideia dessa distinção, porque é bem... a gente tem várias formas de proteção. Ô, Juan, mas eu queria que você respondesse também diretamente essa dúvida que a Elisete trouxe à lei e que ela fala mais claramente se uma ideia pode ser patenteada. Tá, eu vou responder de forma direta e eu vou colocar um ponto que foi colocado tanto por ela quanto pelo Gilberto, que é o seguinte: uma ideia, ela não consegue ser protegida. Eu só consigo proteger essas realizações, essas transformações da ideia em algo que a gente chama de tangível, algo palpável. Então, uma construção. Então, essa construção pode se dar por um produto, por um processo novo, por um direito autoral. Eu tenho que garantir que aquela ideia se materialize de alguma forma. Então, se eu tenho direito autoral, eu estou falando de um livro, de uma palestra, de uma canção, de uma interpretação de uma canção. Então, aquilo é materializável. A lei que a Elisete colocou é a Lei de Propriedade Industrial de 96. Ela até colocou aqui no chat, e é importante que o seguinte, é uma das primeiras organizações da legislação mais moderna que tipifica no Brasil o que é patente. E essa lei, ela inclusive traz uma situação importante. O Brasil, ele tem a característica de ter patentes que são direcionadas para dois aspectos, tá? Para desenvolvimento econômico e desenvolvimento social.
Então, a gente tem situações, inclusive, que no Brasil se permite a quebra de patentes, tá? Para atender um desses dois benefícios. Por exemplo, no Brasil não é permitido que uma empresa produza um conhecimento e guarde aquele conhecimento de forma a não socializar esse conhecimento. Vou dar um exemplo específico. Uma vacina. Eu desenvolvo uma composição de uma vacina. Essa vacina, ela pode ser melhor do que a vacina que já estava no mercado, mais eficiente, mas a mesma empresa tem as duas, uma com eficiência baixa e uma com eficiência alta. Só que essas duas vacinas, uma acaba sendo concorrente da outra. Então, no Brasil, por exemplo, se a empresa não colocar no mercado a vacina com mais alta eficiência, o que acontece? Ela pode perder essa patente socializando ela para outras empresas que estão no mercado. Então, pode ser autorizado, por exemplo, esse tipo de ação. E quando a gente fala de algumas quebras de patente, talvez a maior situação que o Brasil sofreu, isso foi no início dos anos 2000, foi em relação, por exemplo, aos medicamentos genéricos, que teve uma política pública que socializou algumas quebras, assim, teve a quebra de patentes e com isso socializou a questão de medicamentos para a população brasileira. Então, se a gente for pensar a questão do econômico e do social, é garantir o desenvolvimento econômico. Então, isso tem um reflexo importante. Eu posso pegar qualquer patente, que é algo tangível, informação técnica, descrita por um técnico do assunto, e a partir dela eu posso gerar desenvolvimento. Eu não preciso pedir permissão para o inventor para poder desenvolver alguma coisa a partir de uma patente. Então, no Brasil, isso é muito claro, por causa da Lei de Propriedade Industrial de 96. Então, esse é um primeiro ponto. E o segundo aspecto, para a gente não se alongar demais também, é um ponto que foi colocado aqui, chama-se acordo de confidencialidade. Eu quero apresentar alguma coisa a alguém. Essa ideia que eu quero apresentar, toda vez que eu apresento uma ideia ou transmito alguma informação, qualquer pessoa que está escutando essa informação vai construir a partir dali alguma coisa. A gente não tem muito controle disso. Quando a gente faz um acordo de confidencialidade, ou um termo, usando um instrumento jurídico que é um termo de confidencialidade, ele permite que nenhum desenvolvimento vai se dar a partir da informação recebida naquela conversa, naquela reunião. E isso é muito comum quando a gente vai tratar de desenvolvimento tecnológico. Eu passei por uma situação semelhante a essa, só para vocês entenderem, eu fazia doutorado e quando comecei o doutorado, eu comecei num projeto, era um projeto vinculado à Petrobras e à Rice University dos Estados Unidos, que com isso a gente tinha um trabalho para poder fazer uma organização de revestimento interno de dutos de petróleo. Naquele momento, a gente tinha um desenvolvimento onde eu tinha a obrigação de não falar sobre esse projeto, ou não falar dos materiais envolvidos nesses projetos, porque tinha a ver com a Petrobras e perfurações de extração de petróleo de águas profundas. E aí, o que acontece com isso? Naquele momento, eu assinei um termo de confidencialidade que eu não faria nenhum trabalho associado a esse tipo de material, isso foi no ano de 2008, e com isso, por 10 anos eu não poderia tratar de assuntos relacionados diretamente a esse projeto. Esse termo de confidencialidade teve duração até 2018, então hoje eu posso contar algumas coisas que eu participei. Não dos desenvolvimentos em si, mas do que era. Então, eu, como professor e como pesquisador, eu optei, desde 2008 até 2018, a não trabalhar com nanotubo de carbono para não criar uma situação que pudesse gerar coisas capazes, por exemplo, de fazer ou de falar que, de alguma forma, eu estava usando algum daquele conhecimento. Então, eu tomei essa decisão. Então, se a gente trabalha um termo de confidencialidade, a gente pode ser responsabilizado civilmente por conta desse vazamento de informação. E é mais ou menos nessa questão do sigilo, do segredo industrial, que a gente acaba tendo esses termos de confidencialidade.
principalmente quando a gente entra no meio empresarial ou é contratado por uma empresa que desenvolve tecnologia. Então, muitas vezes, isso acaba sendo algo que acontece. Oi, Lisete, eu trabalho com química também. A gente desenvolve alguns trabalhos e eu tenho desenvolvido na área de materiais, principalmente, biocombustíveis e essa linha de trabalho. Então, hoje eu estou associando a química com desenvolvimento regional. Então, eu estou com um aluno só de doutorado que trabalha comigo na questão de Macaúba, aqui na região. Mariana. Ô Juan, só para fechar isso, esse exemplo que você deu foi muito bom, da questão da confidencialidade, né, de como que é a atuação, e da diferença da gente pensar se uma ideia pode ser patenteada, que é uma outra questão. Então, para não confundir, porque quando o Gilberto trouxe, ele trouxe muita informação, foi muito boa a sua pesquisa, inclusive, Gilberto, da Camila, da Elisete. Gostei de ver, assim, o interesse, né, Juan, que isso é importante quando a gente coloca uma questão aqui, vocês saírem para pesquisar é um aprendizado muito grande, porque vocês estão interessados no assunto. Então, só para fechar, para ver se ficou bem claro para vocês essa diferença. Gilberto, deu para entender que não, vocês entenderam que não é patenteável uma ideia, para a gente continuar e Juan dar prosseguimento também. Obrigado, viu, Juan? E eu vou preparar um material para eles, assim, bem resumidinho, sobre essas ideias que você colocou aqui, do que é patenteável, do que não é, para eles guardarem, porque eu já tenho legal. algumas coisas, né? Então, é isso aí. Bom, então, só para a gente poder, então, retomar. João Paulo. Essa questão de patentear a ideia, por exemplo, você está numa reunião de uma pesquisa, você está numa reunião, né, em uma empresa. Aí nessa reunião você dá uma ideia que ela pode ser muito boa financeiramente ou então individualmente para as pessoas. Só que você deu essa ideia, você não tem, tipo, você pensou essa ideia agora e falou lá no meio da reunião. Então, não tem como você proteger essa ideia que você deu, né? Então, as pessoas no momento da reunião, elas podem roubar a sua ideia, ou essa ideia, quando você estava numa reunião de empresa, ela se torna uma ideia da empresa, por exemplo. Entendeu? Eu passo a confusão que eu estou falando. Eu entendi. E vou te dizer o seguinte, no momento que você está ali com isso na empresa, sendo construído, a ideia é da mesa. Está tudo disponível ali. A ideia, na verdade, ela vai ser construída a partir desse entendimento completo. Tem uma frase que eu recebi do meu orientador de doutorado, inclusive, aquele vídeo de supressor de poeira, esses vídeos de tecnologia, o Rochelle foi meu orientador de doutorado. Ele me falou uma vez uma coisa que eu nunca esqueci. Você pode ter 100% de uma ideia, tá? Mas se isso não for para o mercado, você tem 100% de nada. Mas você pode fazer com que essa ideia seja construída em algo possível de ser colocado no mercado e que, de alguma forma, ter 2% de uma ideia para o mercado vale muito mais do que ter 100% de uma ideia que simplesmente está na sua cabeça. Então, não é só ter a ideia, é importante fazer com que ela entre em prática. E essa diferença é enorme. Porque quem materializa uma ideia não é só uma pessoa, mas é um conjunto de ações que garantem que aquela ideia se transforme em algo concreto. Então, algo concreto, algo possível de ser organizado, e mais do que isso, que tenha sucesso. Então, você colocando uma ideia numa mesa, alguém roubou uma ideia, você pode até ficar chateado, mas se você não colocar essa ideia em prática, a pessoa não significa que ela roubou a sua ideia. Ela foi colocada numa mesa, assim como a gente está conversando aqui. Talvez a gente possa ter várias ideias e cada um de nós vai construir isso diferente. A ideia e a informação é a única coisa que a gente coloca na mesa e a gente multiplica isso. Agora a gente está com 28 pessoas na sala, significa que existem 28 raciocínios diferentes sobre qualquer coisa que eu esteja comentando com vocês. E cada um vai construir de um jeito diferente. E é exatamente nessa construção que a gente pode ter conexões,
que garantam que isso vá adiante. Tá? Tinha uma pessoa que tinha levantado. Conseguiu entender, João Paulo? Acho que a Samara tinha. O Sambra, não sei, tinha levantado a mão? Mais ou menos, é porque eu falo assim, ó, por exemplo, você tem uma ideia de algo que vai melhorar muito no produto da empresa, entendeu? Aí Eu sua ideia entendi. que você deu lá na mesa, entendeu, né? Até esse mesmo. Aí então, digamos assim. Então a pessoa, quem fica responsável pela ideia é a mesa, né? É a empresa em geral, digamos assim. Imagina uma coisa, João. Quando você coloca a ideia numa mesa, na verdade, você não está vendendo essa ideia. Você está trabalhando junto com essa estrutura. A Juliana colocou até um filme aqui da Madame J. Walker. Foi esse filme, Juliana, que você colocou? Passou rápido aqui no comentário, eu perdi. Foi Mas ele. a C.J. Walker é fantástico o filme, tá? E tem a história também do McDonald's, também, que é uma outra história interessante, importante também de ser entendida, que vale a pena. Então, assim, João, essa... Desculpa, é porque eu estava procurando aqui o áudio, tô meio que apanhando aqui, que eu tô num outro dispositivo. Mas é fantástico, é uma série, são poucos episódios, é curta, mas muito boa, indico. Então, Fala assim, exatamente do aperfeiçoamento da ideia, né? Que quando a pessoa faz acontecer, pode ser que não seja o 100% daquela ideia original que tenha sido dela, mas foi o que foi aplicável e aperfeiçoado. Bem legal. Eu recomendo também. Eu vou pegar esse gancho, João, para poder pensar o seguinte: o que é a ideia do empreendedorismo e essa relação de atitude, dos perfis, da organização que a gente tem trabalhado até agora tem a ver com isso que a gente está conversando? Ideias vão surgir o tempo todo. Elas estão em todos os lugares, elas estão para onde a gente está olhando, elas conseguem estar dispersas de uma forma que, se a gente não consegue captar essa informação e transformar em algo factível, algo real, eu não consigo levar aquilo na forma de um projeto, e aí eu estou tratando a ideia de projeto como algo social, ou um negócio, que aí eu vou tentar buscar esse retorno financeiro. Então, se a gente trata essa relação de ter ideias, a gente pode ter muita ideia, tudo bem, mas transformar essa ideia em algo concreto é o que a gente está conversando a respeito das atitudes empreendedoras. Eu preciso ser um bom comunicador, muitas vezes para poder convencer a minha equipe, para poder falar junto com ela que aquela ideia pode ser melhorada e consolidada em algo prático. Eu preciso convencer essas pessoas a trabalharem comigo na forma de montar um time, uma equipe. Então, eu preciso, em alguns momentos, exercer essa liderança. Eu preciso de conhecimento técnico para poder garantir que eu tenha embasamento capaz de transformar essa ideia em algo palpável, num negócio ou num projeto, mas falando o seguinte: a gente tem organização por trás desses processos que dão para a gente, ou que, como ferramentas, permitem que a gente consiga fazer com que essa ideação, e eu vou chamar de ideação de uma forma macro, tá, se transforme em algo para além da ideia, em algo concreto. Eu posso proteger essas ideias? Não, mas eu posso proteger algo concreto. E muitas vezes esse algo concreto, ele pode ser um negócio, ele pode ser um projeto, ele pode ser um produto, ele pode ser um processo. E aí a gente vai ter essas diferentes criações intelectuais para poder levar isso para frente. Então, quando a gente começa a trabalhar as relações do que é ser empreendedor, é ter a atitude de conseguir, trabalhando dentro desse meio que a gente está conversando, transformar algo que foi a ideação de alguma coisa em algo concreto. Ok, se organizando com várias dessas ferramentas que a gente está conversando. É super importante a gente ter a equipe para poder fazer isso, porque muitas vezes a gente não tem todas as habilidades que a gente precisa para poder colocar um projeto ou um negócio para frente.
Tá? Eu posso ser uma pessoa muito criativa, ter muitas ideias, mas ser péssimo em gestão e fazer com que todas essas minhas ideias, quando eu tentar colocar isso no mercado, fracassem, porque me faltou o conhecimento técnico em administração, em gestão. Pode ser que eu tenha os dois, mas a minha comunicação foi muito ruim. E aí eu não consegui convencer as pessoas que aquilo que eu estava fazendo, o que eu estava propondo, era útil. Então, tudo isso faz parte dentro desse contexto que a gente está conversando. E aí, com isso, eu vou retomar, eu vou compartilhar a tela com vocês, para a gente poder dar sequência, e eu vou começar falando um pouquinho sobre startup. Tá? Aqui, uma janela. Vocês estão conseguindo ver, gente? Aqui não apareceu não, Juan. Ainda não? Ah, agora apareceu, certinho. Apareceu? Vocês estão vendo o quê? Trilhos. Pois é, a startup... Alguém tem ideia do que é uma startup? Não precisa escrever não, pode falando. Empresa? Uma empresa? Startup é uma empresa? É um projeto? Startup, na prática, é tudo aquilo que começa. Mais do que isso, a gente tem hoje uma discussão grande sobre startups, que é justamente a ideia de tentar levar algo para frente, transformar aquilo em negócio, e mais do que isso, esse negócio ele precisa ser escalável, ele precisa ganhar escala, ele precisa crescer, de uma forma que a rentabilidade dessa startup, ela tenha como projeto, tá, que ela seja muito maior do que a quantidade de recurso que eu coloco nesse empreendimento para que ele seja construído e escalado. Por exemplo, uma padaria é uma startup? Não. Por que não? Porque para eu poder produzir mais pães, eu tenho que garantir que a quantidade de insumo cresça da mesma forma. Então eu preciso comprar mais farinha para produzir mais pão. Mas se eu vou pegar, por exemplo, um outro tipo de modelo de negócio, que garanta, por exemplo, que eu consiga conectar pessoas, e cada um, quando vai clicar, por exemplo, na informação que eu estou disseminando, aquilo ali leva uma informação sendo distribuída e muitas pessoas clicando naquilo ali. Então eu posso vender, por exemplo, mídia associada a uma publicação, por exemplo, na internet, no Facebook, num canal. E essa comunicação, na verdade, ela foi única, mas ela pode, na verdade, estar associada a muitas pessoas fazendo uso dessa informação. Então, o que acontece? Eu não preciso ter algo proporcional para poder atingir essas pessoas e conseguir monetizar esse processo. Então, monetização é algo interessante, importante, para a gente poder pensar. A questão de escalabilidade, nem todo recurso que eu coloco, ele é proporcional ao ganho potencial que a gente tem. Quando a gente ganha escala, a startup ela tem a pretensão de conseguir mais retorno comparado ao... Não vou pensar retorno financeiro só não, tá, gente? Mas pode ser um retorno social. Eu posso ter o ganho muito maior do que o investimento que eu estou fazendo. E se isso é proporcional, por exemplo, como uma padaria, a quantidade de trigo que eu estou, farinha de trigo que eu estou comprando é proporcional à saída do pão, eu também tenho a iniciativa de começar um novo negócio. Mas ele não é enquadrado com essa característica que a gente dá o nome de startup. E aí vem uma situação que é interessante, porque a startup ela é começar algo a partir de uma ideia que consiga ter um modelo de negócio novo, capaz de ser escalável. E essa startup ela começa, e aí entra essa imagem que a gente está vendo. Qual o caminho que uma empresa dessas começa a traçar? Ele está bem definido ao longo do tempo? Muitas vezes não. Muitas vezes ele precisa ser reorganizado para poder conseguir atingir os objetivos que estão sendo criados. E mais do que isso, esses objetivos podem ser reorganizados ao longo do tempo, para que você consiga melhorar essa sua ideia e melhorar principalmente a forma de transformar essa ideia em algo que as pessoas recebam. Então,
Essa é a ideia da gente, por exemplo, montar uma startup. Ela pode ser uma startup voltada para a área social, pode ser uma startup voltada para a área comercial. E aí eu tenho alguns pontos para a gente poder pensar a respeito disso. A internet, ela permite que a gente tenha uma capacidade de atingir milhões de pessoas. O que significa isso? A gente consegue atingir muitas pessoas simplesmente por estar postando um vídeo? É possível. Vou fazer uma pergunta aqui. Quantos de vocês, talvez hoje nem tanto, mas o Whindersson Nunes é uma pessoa conhecida? O que ele entrega? O que ele está... Assim, quando vocês recebem dele alguma coisa, vocês estão recebendo o quê? Entretenimento. Diversão? Lazer? É isso? O que faz uma pessoa dessa ter 30 milhões de seguidores? Dinheiro. Foi o dinheiro que levou ele a ter 30 milhões de seguidores? Não, foi os seguidores que fez ele ter dinheiro. Mas isso aí é uma relação... A ter 30 milhões de seguidores foi ele ser engraçado, proporcionar entretenimento para as pessoas. Mas muita gente é engraçado, se vocês pensarem. É isso que o Juan tá querendo que vocês tentem pensar mais um pouquinho. Carismático também, eu acho que seria também o tempo que ele levou para chegar onde é que ele está hoje. Porque não tem que ver de uma noite pro dia também, não. Eu acho que porque, assim, ele colocou em prática o que ele pensou, né? O que ele teve ideia. A gente mesmo, muitas coisas que a gente pensa, talvez pode ser até uma ideia legal e tudo mais, mas a gente acaba deixando ela de lado, encosta ela, não coloca em prática. Vários humoristas também colocam em prática o humor e não são tão famosos quanto ele. Eu acho que tem competência e um pouco de sorte também, né? Será que é só competência e sorte? Existe uma relação atrás disso que existe marketing, existe competência, existe sorte, existe toda uma relação de leituras do ambiente para que isso aconteça. Se a gente for pegar a história do Whindersson Nunes, a gente vai começar a trabalhar algumas relações interessantes. Primeiro, ele veio de uma capital, não foi isso? Vocês têm ideia de onde ele veio? Ele veio do Piauí. Mas do interior do Piauí. Do interior do Piauí. A família dele era totalmente pobre, não tinha condição para nada. Ele, no começo, quando ele mudou para São Paulo, ele falou que, tipo assim, na casa dele tinha um colchão e tinha dia que ele tinha que revezar para ver se ele ia comprar comida ou coisa para casa dele. Ele consegue prender as pessoas levando uma verdade que é dele e que não é só dele. As outras pessoas elas compartilham dessas verdades. Então, isso transforma ele numa pessoa humana, real, muito parecida com a gente. Ele é autêntico. Gostei da colocação, viu, Elisete? A autenticidade dele permite que ele consiga cativar outras pessoas, e isso é uma forma que, hoje, a gente consegue perceber, por exemplo, que existe um ramo de desenvolvimento interessante, que são os influenciadores digitais. Ele é um excelente influenciador digital. Então, isso entra dentro dessas expectativas. Tanto que ele é contratado justamente para poder o quê? Fazer com que alguns produtos e serviços sejam mais visibilizados, sejam mais vistos. Mariana. Ô Juan, então, traduzindo isso que você falou e o que a Elisete falou, a gente pode dizer que a representatividade dele, né? Ele tem uma grande representatividade, assim. E o que ele fala é importante para muitas pessoas, né? Ele conseguiu falar coisas que significam muito para outras pessoas, porque ele pode fazer humor, é aquilo que você falou da autenticidade, passa por aí também, né? Mariana, mas eu queria complementar com uma situação. O que ele fala, e aí eu não vou entrar no mérito, tá? Porque é uma questão seguinte, eu não vou fazer a avaliação do mérito do discurso do Whindersson Nunes, mas ele consegue, como comunicador, ter uma característica fantástica de conseguir atrair pessoas que queiram ouvi-lo, independente do que ele está dizendo. Tá. Mas você que não também entra pela linha do
de análise do conteúdo, né? Do que ele está falando. Não é a análise do conteúdo, mas é a forma de comunicação que ele consegue, de forma brilhante, levar às pessoas. E isso faz com que ele seja percebido e mantido. Uma coisa interessante é o seguinte: qualquer pessoa hoje na internet pode seguir a outra pessoa. A única relação é você vai lá, dá um like, fala que vai seguir a pessoa, o canal da pessoa, e vai receber informação sobre ela. O que te mantém preso para poder buscar e receber essas informações? É a sua vontade de permanecer recebendo aquele conteúdo. Então, de alguma forma, você se identifica com aquele conteúdo para que ele possa, então, te trazer alguma coisa, algum valor. E é nessa relação que hoje vários dos negócios na internet estão sendo traçados. Quando a gente entra no Facebook, quando a gente entra no WhatsApp, a gente tem várias relações importantes que estão acontecendo ali por trás. Por exemplo, a gente começa a ter o nosso perfil mapeado. E a gente acaba sendo consumidor do WhatsApp, do Facebook? Não. A gente passa a ser, na verdade, o produto desses instrumentos. Por que eu estou chegando nesse ponto? Essa questão, quando a gente começa a trabalhar, se a gente, por exemplo, está fazendo parte de algo que é gratuito, muitas vezes é porque a gente talvez tenha que tentar entender melhor qual que é o negócio dessas estruturas que a gente está que a gente está aderindo, tá? Teve uma pergunta no chat. Você quer fazer a pergunta? Porque eu não entendi ela. Camila, faz a pergunta. Então, o que eu tava com dúvida é, tipo, a conclusão. Tipo, então, startup são esses vídeos da internet? Porque, tipo, é bem definida essa área, sabe? Eu tenho dúvida, sabe, Camila, se a área é muito bem definida. Eu entendo que é o seguinte: se a pessoa gera conteúdo e isso consegue crescer de forma exponencial e dar retorno do que se espera de forma exponencial, sim, eles são uma startup. Mas eu não acho que a startup, eu não consigo entender que a startup é o vídeo. A startup é a estrutura por trás da pessoa que produz esses vídeos. E o vídeo é a forma como ele tem de socializar algo que é um valor para as pessoas que estão recebendo. Assim, entendi. Obrigada. Então, por exemplo, eu posso criar uma startup a partir de visualizações de vídeo? Posso. Eu tenho vários canais especializados que são interessantes para a gente poder fazer um punhado de coisa. Então, imagine o seguinte: eu posso pegar qualquer área do conhecimento e começar a organizar vídeos para poder disponibilizar essa informação para a população. O que é melhor? Fazer isso ou pegar um DVD, assim, faço o vídeo, faço um DVD, me aproprio do direito autoral, porque eu estou produzindo o DVD, vou fazer aquilo ali de forma individual e vou vender esse DVD. O que é melhor hoje? Colocar um vídeo gratuito na internet ou vender o DVD? A gente pode começar a pensar no... Colocar ele gratuito na internet. Por quê? Aonde que o retorno financeiro... Se você está buscando retorno financeiro, aonde que a gente vai começar a pensar? Talvez você colocar ele gratuito na internet vai te render muito mais do que você vender o DVD. Porque, ainda mais hoje em dia, é muito, vamos dizer assim, a procura por DVD, por esse tipo de coisa, caiu muito. Então, você disponibilizando aquilo na internet pode te render um lucro financeiro muito mais do que você investir no DVD. E vender ele. Eu acho que dá visibilidade mais fácil. Você tendo visibilidade, igual, por exemplo, a música que aparece do nada, aí ela vai e estoura de repente. Isso que pode ser o que te vai te dar muito dinheiro. Questão do alcance aí, no dinheiro, caso. né? Mas vai te dar visibilidade. Eu acho que assim, acho mais a questão do alcance, no caso. Alcance, Gilberto, depois a Gisele e a Gilberto. Desculpa, Gisele, picou um pouquinho, você pode repetir? Seria justamente isso que o João falou aí, o alcance, né? Porque um vai compartilhando, outro vai compartilhando, e aí, então, tem um alcance maior na internet, né?
justamente porque está na rede, então as pessoas, através do compartilhamento, o alcance é bem maior que um CD, um DVD. Hoje em dia, na verdade, a tecnologia, né, é realmente isso. Então, nem se fala, na verdade, em CD, DVD mais, né? Então, vídeos, essas coisas, o alcance é muito maior na rede, né? Porque as pessoas compartilham, curtem mais quando está na rede. Acho que seria realmente relacionado ao alcance. Então eu vou fazer uma provocação. Gilberto, pode falar, depois eu falo. Tem a questão que, por exemplo, um vídeo na internet ele vai estar se tornando mais popular. Aí pode delinear o caminho, por exemplo, para a política, né? Se ele é conhecido de muitas pessoas, isso pode tornar um atrativo, né? Não sei se assim, para a política seria empreender, né? Mas assim, a questão mais é de buscar a interação para algo, né? Com um objetivo para um fim. O Albert, pode falar. Valber. Eu queria falar, gente, que eu acho que entra também na questão financeira. Porque para você gravar um vídeo e colocar no YouTube, não vai demandar praticamente dinheiro nenhum. Mas agora, para você produzir um filme, você vai demandar bem mais dinheiro. E ainda para vender e recuperar o lucro que foi investido, vai demorar também bastante tempo. O João Paulo também pediu. João Paulo, você primeiro, depois a Gisele, estava com a mão levantada, pode falar. Eu acho que tudo depende do público que você quer alcançar, né? Porque tem muito nicho, né? Aí depende do que você quer trabalhar. Se for só exposição, a internet hoje é o meio mais viável, né? Agora, se for um nicho específico, depende. Quando a gente pensa nessa... Gisele, você está com a mão levantada também? Tem mais alguém? Gisele, a palavra é sua. Então, é porque, agora que eu pensei aqui no que o Albert estava falando, tem a questão também que na internet também tem aquela questão que o que ocorre muito é que muitas marcas ficam, às vezes, de olho, o que faz, né, que eu vejo que faz muitas pessoas, que nem você falou aí, a questão do Whindersson Nunes, é que eu vejo que muitas marcas ficam de olho, às vezes, justamente nas pessoas que, às vezes, estão crescendo, justamente para aquelas pessoas, às vezes, fazer propaganda. Isso, querendo ou não, ajuda também a pessoa, e financeiramente, que nem o Albert está falando aí. Então, assim, nessa questão aí, pensando para o lado financeiro, né, que eles estão falando aí, acaba que isso ajuda, ao meu ver, né? Tipo, né? Assim. Para a gente poder pensar junto em relação a isso, alguém aqui já postou vídeo na internet e ganhou dinheiro com isso alguma vez? Tem alguém que teve essa experiência? O ganhar dinheiro na internet, você quer dizer, por exemplo, uma plataforma te pagando por você estar postando aquele vídeo, ou, por exemplo, se eu estou divulgando um produto que eu vendo em um determinado vídeo e uma pessoa que viu o vídeo entrar em contato comigo e comprar o produto, qual dos dois? As duas alternativas são possíveis, são modelos diferentes, mas são possíveis. Eu pensei, na verdade, no modelo onde você postou um vídeo e, independente de alguém te adquirir um produto a partir desse vídeo, que estava sendo noticiado no vídeo, mas que outras pessoas, aí o Google Ads faz isso, a gente tem outras plataformas também que organizam desse jeito, mas que acabam monetizando canais que têm muitos seguidores. Tá? A gente tem esses dois modelos, mas você chegou a ter alguma experiência dessa, Claudineia? Oi? Repete, por favor. Cortou o áudio um pouco.
Desculpa, você chegou a ter alguma experiência desse tipo? Que, por exemplo, o Google te monetiza por alguma forma? Não, na outra forma, sim. De criar um certo conteúdo e a pessoa vê ali o conteúdo que eu criei e entrar em contato comigo, adquirir algum produto. Dessa forma, sim, mas alguma plataforma me monetizar por eu ter criado algum certo conteúdo, não. Porque, olha só, quando a gente começa a pensar nessas possibilidades, hoje, trabalhar a internet te dá realmente um alcance muito maior. Criação de vídeos, organização, tudo isso permite que vocês consigam, permite a qualquer pessoa hoje estar com informação possível de ser disponibilizada para um sem número de pessoas. E quando você começa a alcançar essas pessoas, esse tipo de propaganda passa a ser uma forma de monetização dentro de uma plataforma de negócio que é interessante. E aí, esses influenciadores têm as duas características que você colocou, viu? Que aí, Claudinei, é justamente essa possibilidade de ter produtos anunciados e você tem a venda direta desses produtos sendo colocados à disposição desse cliente, ou também a plataforma que está sendo divulgada esses produtos, ela também pode, dependendo do número de pessoas que ela está alcançando, a gente começa a trabalhar essa possibilidade de monetização. E mais do que isso, você pode ser um empreendedor individual, pode ser uma pessoa, uma microempresa, alguma coisa assim, está disponibilizando produtos na internet e, de repente, você pode, inclusive, impulsionar essa quantidade de pessoas que vão ter visibilidade ou que vai conseguir enxergar o seu produto. Tá? Então, você consegue contratar o Google para poder fazer isso. E essa condição de impulsionar publicações também é algo que a empresa Google consegue, então, receber recurso financeiro. Quando a gente pensa vou chamar de internet das coisas, a gente começa a verificar que tem muita coisa possível a ser trabalhada na internet, mas tudo isso depende, primeiro, da ideação e da transformação disso em algo palpável, em negócio. E aí começa a pensar o seguinte, cada tipo de empresa entrega alguma coisa para o seu consumidor. Eu tenho algumas relações que são importantes a gente colocar aqui. Quando a gente fala de startup, tem alguns jargões que são usados, por exemplo, a questão do B2B, B2C. Não sei se vocês já ouviram falar a respeito disso, mas eu tenho um negócio, um business, que ele é voltado para outro negócio. Então, quem está me comprando, quem é meu cliente, ele tem a característica também de ser negócio. Então, eu estou tendo uma relação de negócio para negócio. Seria esse B2B. Posso ter uma relação de negócio entregando alguma coisa para um cliente, que é o B2C. E posso ter uma relação que o meu negócio proporciona relações de cliente para cliente, que, em geral, a gente pode pensar nos marketplaces que estão disponíveis na internet. Talvez um dos mais conhecidos no Brasil seja o Mercado Livre, que aí eu tenho relações de negócio que vinculam esses possíveis clientes, que têm, nas suas características, vender algo ou entregar algo, seja para o consumidor final, seja para um consumidor que seria outro negócio. Então, a gente precisa mapear um pouco dessa ideia possível de ser transformada em negócio, ela precisa ser reorganizada, precisa ser modelada para se transformar de fato em negócio. Uma ideia sozinha, ela não vale nada, mas um negócio acaba tendo uma característica de que ele passa a ter um valor comercial importante. Tanto que em algumas situações a gente começa a perceber que esse sucesso do negócio, ele pode ser inclusive replicado, que é o caso das franquias. O que é uma franquia? A gente pode pegar alguns exemplos. Em Diamantina a gente tem alguns exemplos também de franquias que estão disponibilizadas. Algumas que deram certo, outras que não deram tão certo. Uma que é relativamente... não é tão antiga, mas está presente ainda em Diamantina, é a Cacau Show. Então, por exemplo, todo o modelo do negócio da Cacau Show ele é estruturado para que um franqueado consiga replicar exatamente a mesma ideia do negócio e a estrutura daquele que está franqueando o negócio. E nisso você tem contratos que garantem, inclusive,
que, se você mantiver a mesma estrutura, você tem expectativas de ganho que são garantidas pelo seu fornecedor da franquia. Então, é possível, por exemplo, construir um negócio e transformar esse negócio em algo que você consiga escalonar. Assim, você consiga tratar isso de forma tal que você consegue, então, conseguir ampliar suas fronteiras, levar isso para outros lugares que não só o lugar que a gente está instalando esse negócio. E aí depende muito do que a gente chama de modelo de negócio. Gente, eu vou voltar à apresentação para poder mostrar um pouquinho para vocês, porque quando a gente transforma essa ideia... Desculpa, João, pode falar. Uma franquia seria a permissão de usar a sua ideia, alguma coisa assim? Em parte, sim. Mas no caso da franquia, o que você tem, na verdade, é você permite a um terceiro, a uma outra pessoa, que possa utilizar da sua experiência de negócio, do seu conhecimento, a gente chama de know-how, tá? E, além desse know-how, ele vai... Assim, o que é o know-how desse empreendimento? Aonde eu compro os produtos? Quem é o meu fornecedor? Aonde que estão as embalagens? Quanto custa a embalagem? Tudo isso tem uma relação que é importante para aquela pessoa que detém um certo negócio, e eu posso transferir esse conhecimento para o franqueado. Então, com isso, esse franqueado, ele tem a permissão de uso tanto tem a concessão disso, mas também está associado a uma outra coisa muito importante, que é a marca. O licenciamento da marca... Eu posso, por exemplo, quantas lojas vendem chocolate em Diamantina? Mas você consegue destacar a Cacau Show por causa da marca. E toda a sua estrutura de negócio que está vinculada à imagem do cliente e à experiência do cliente quando entra numa loja Cacau Show. Ele pode entrar nessa loja em qualquer lugar hoje do Brasil que ele vai ter uma experiência semelhante. Então, aquele modelo de negócio é o que está sendo franqueado. Consegui te explicar, João? Conseguiu sim, obrigado. Boa noite. Eduardo. Eu queria saber qual a vantagem de ser um franqueado em vez de criar a sua própria marca. Quais as vantagens e as desvantagens? Eduardo, na verdade, você pode criar a sua própria marca e conseguir trabalhar com isso até, dependendo da sua... Vamos pensar assim, do seu planejamento de negócio, se transformar num franqueador. A questão é, você tem a capacidade de, junto com esse negócio que foi criado, junto com a sua marca, condição de que outras pessoas adquiram isso de você? Porque é um mercado em expansão. A gente pode pensar, por exemplo, isso associado a muita coisa interessante. Eu falei da Cacau Show, mas a gente pode pensar em vários tipos de produtos diferentes. E vários modelos de negócio diferentes também. Consegui te responder? Porque essa decisão é justamente a lógica de começar a empreender. O que leva uma pessoa a adquirir uma franquia ou construir um negócio do nada? E fazer com que aquele negócio cresça. São os diferenciais de cada um. Tá? E a tomada de decisão também da pessoa que está querendo investir. Sim, respondi. Te respondi, Eduardo? Agora, se eu adquiro uma franquia, eu tenho... Aí realmente você paga um valor para o pessoal da franquia. Mas, ao decorrer de haver outras franquias, você recebe alguma comissão também ou não? Você recebe só referente àquela franquia que você adquiriu? Imagina uma coisa, Eduardo. Quando você é um franqueado, você tem uma relação de que você adquiriu esse pacote, tá? Que aí nós estamos falando de todo o modelo do negócio, da marca, toda essa estrutura do franqueador. E esse franqueador é quem vai receber sobre essa permissão de uso, tá? Quando você é franqueado, é possível que, em alguns modelos, seja permitido, por exemplo, o sublicenciamento. Então, assim, você é um franqueado e você vai franquear alguém. Isso é possível? É, mas pouco comum, tá?
existem alguns modelos de negócio em relação a isso que são possíveis. Mas aí a gente tem uma preocupação importante também, que é a questão das pirâmides financeiras, que aí é uma outra relação que tem relações de interdependência. Claudineia. Seu microfone. A gente poderia considerar também no que o Eduardo perguntou, tipo, quais que são os benefícios e os... Não foi bem os benefícios que ele perguntou. Quais são as vantagens e desvantagens de você adquirir uma franquia? Acho que, de certa forma, também, quando você vai adquirir uma franquia, você vai ter meio que o caminho ali para você andar. Porque você deu o exemplo da Cacau Show. A Cacau Show já tem um nome, ela já tem um reconhecimento. E quando você vai pegar uma ideia do zero para você começar a empreender em cima dessa ideia, você não sabe se essa ideia vai dar certo e vai te trazer lucro. Então, eu acho que a pessoa, quando ela vai adquirir uma franquia, ela pensa também se ela tem uma ideia já pronta, um caminho para ela seguir, ou se ela já vai pegar a franquia, que é, de certa forma, um caminho mais fácil para ela seguir, que ela não vai ter que criar todo aquele planejamento, toda aquela estratégia, tudo. Ela vai pegar meio que mais mastigado, vamos dizer assim. Ela vai receber esse modelo pronto, porque a empresa que está franqueando, ela vai repassar todas essas informações para o franqueado. A questão é, quanto eu estou disposto a... Primeiro, eu quero ser um franqueado, eu quero trabalhar com esse modelo de negócio, ok. Eu tenho recurso para poder investir nisso? Tenho. Tem situações, por exemplo, que a gente tem algumas franquias em Diamantina que podem ser percebidas. Falei da Cacau Show, a gente pode pensar do Subway, a gente pode pensar Chili Beans. Todas elas são relações interessantes que estão ali. Mas a gente pode pensar também que esse modelo de negócio está sendo repassado e você vai ter um custo para isso. Se você vai começar um negócio do nada, você vai precisar buscar na sua ideia, na construção desse negócio, diferenciais para poder, inclusive, entrar nesse mercado, tá? Ou construir projetos para poder garantir que você sobreviva ao longo do tempo. Tá? Então, assim, são relações bastante distintas. Eu queria só responder também ao Gilberto, investimento em bolsa de valor são investimentos. Tá? Quando a gente gera você pode ser um empreendedor da área financeira, tá? Mas essa relação das finanças seria uma condição que aí voltaria na questão lá atrás. Eu consigo estruturar um modelo de negócio e colocar isso de forma prática, um plano onde eu tenho retorno sobre aquele investimento, pensando de forma clássica, ou tenho retorno social pensando na questão de projeto? Posso. A questão é, o empreendedor, ele é uma pessoa que acaba levando, de alguma forma, uma ideia para algo capaz de que as pessoas sejam atendidas com essa ideia. Então, existe uma interlocução entre a sociedade e essa pessoa que empreende. E aí, com isso, eu queria avançar um pouquinho na apresentação, só para a gente poder organizar algumas coisas, que é o seguinte, toda vez que eu vou partir, por exemplo, da ideação para algo concreto, eu vou chegar num ponto. Vocês estão conseguindo enxergar, gente? Porque quando eu apresento, eu saio da tela, então fica difícil de eu enxergar se vocês estão vendo. Vocês estão vendo? Sim, Juan. Ok. Ó, startup e esses ambientes de inovação. Eu queria falar um pouquinho disso. Então, qualquer novo empreendimento é importante que a gente tenha minimamente esse estudo de viabilidade técnica e econômica, que é a segunda... Depois da conversa de hoje, nós vamos na quarta-feira falar um pouco mais sobre isso, eu vou passar algumas ferramentas para vocês. E aí a gente tem ambientes de inovação que são lugares possíveis da gente poder organizar melhor essas ideias sem que a gente tenha gastos excessivos, mas principalmente que a gente receba muita informação e tenha algumas vantagens. Um desses lugares são as incubadoras de empresa. E as incubadoras, elas abrem por forma de edital uma seleção,
onde a gente pode, então, se apresentar como candidato. E a forma de eu me apresentar como candidato tem como um dos requisitos, isso é bastante comum, apresentar um plano de negócio. Como é que esse planejamento do negócio está sendo construído? E é esse plano que vai ser avaliado pelas incubadoras. Então, o plano de negócio é um instrumento muito interessante para poder retratar o que a gente está buscando dentro do mercado e o que eu estou pensando como empreendedor. E aí existe um ponto que acaba sendo a materialização do que a gente chama de produto. Toda vez que eu saio da ideia para chegar em algo palpável, eu tenho o que a gente chama de mínimo produto viável, tá? O produto mínimo viável, o MVP. A sigla MVP é bastante comum, mas esse produto mínimo viável é algo que é simples, tá? Que ela pode ser, ele vai ser importante porque ele tem características mínimas para que o meu cliente, a pessoa que está recebendo isso de mim, ela consiga entender qual é o meu negócio, qual é o meu projeto. Então, se a gente tem para poder trabalhar esse mínimo produto viável, é importante que a gente tenha pessoas com visões, assim, com visão de negócio que vai saber avaliar esse produto e também que consiga tentar pensar se esse produto é viável. Então, assim, eu estou partindo do pressuposto que é importante a gente ter uma equipe, essa equipe tem um olhar diferente, diversificado, alguém vai estar trabalhando mais pensando na questão do negócio, alguém vai estar pensando em como que essas pessoas recebem o meu produto, e alguém vai estar pensando como que financeiramente esse produto é viável. É importante ter uma pessoa ou um perfil que lá dentro a gente consiga ter uma leitura desse produto que ela vai ser interessante para ser disponibilizada para as pessoas. E aí entra num ponto que eu comecei a conversa hoje com vocês. Qual é a melhor forma de eu, como empreendedor, ou como uma empresa, ou como um time, qual é a melhor forma que eu tenho de levar essa informação ao meu público-alvo? Como é que eu consigo observar se o que eu estou entregando para as pessoas deixa elas, de alguma forma, satisfeitas? Será que o produto que eu estou entregando faz com que elas recebam isso de uma forma boa? Será que elas vão continuar recebendo isso mais para frente? Será que eu preciso melhorar o produto que eu estou colocando? Porque quando a gente fala produto, tá, gente, não é necessariamente ele pode também ser um serviço. O produto é algo que eu estou entregando. Então, eu posso entregar um serviço, eu posso entregar um produto. Tá? Eu posso pensar nessas duas relações. E aí, é importante também ter, de alguma forma, alguém que pense na parte de tecnologia. Não adianta eu só ter a ideia, mas essa ideia precisa ser materializada para que ela se transforme em algo que eu vou entregar para as pessoas como um produto ou um serviço. Tá? E aí, mais do que isso, é possível fazer com que esse produto ou serviço seja entregue para as pessoas que vão recebê-lo em escala? Eu consigo ampliar isso para levar isso a mais pessoas? A internet nos facilita para algumas relações de acessibilidade e de conseguir repassar isso para uma quantidade muito grande de pessoas. Mas é importante que a gente consiga colocar essas visões dentro desse mínimo produto viável. E aí vem um ponto que eu queria colocar para vocês. Isso aqui é uma ideia para a gente poder começar a segunda, até para poder pensar um pouco nessa segunda parte do curso, que seria o seguinte: a gente vai trabalhar ferramentas. Essa é uma ferramenta importante. Eu preciso definir o que é meu produto. Então, se eu consigo completar a frase que está aqui, esse produto ele é voltado para alguma coisa, tá? O que ele faz, o que ele não faz, o que ele tem, o que ele não tem, como ele se diferencia, são informações importantes para eu tentar convencer alguém de que o que eu estou apresentando é algo melhor, similar, talvez mais barato ou mais interessante do que algo que está no mercado. Então, eu vou voltar nisso aqui na quarta-feira para a gente poder conversar com parte das ferramentas para a gente poder discutir. É importante que esse produto, minimamente, eu consiga criar um perfil e consiga apresentar esse perfil para essas pessoas. Tá? Ou vou pensar assim, eu vou pensar o perfil dessas pessoas que vão receber, na verdade, o produto que eu estou querendo
apresentar. Então, é interessante você relacionar potencialidades a partir desses perfis. Vamos imaginar alguns perfis. Eu posso pensar o seguinte: o meu cliente é um produtor rural. Eu já estou idealizando um perfil. Esse produtor rural, ele é um produtor rural que tem qual característica? Agricultura familiar, ou ele é uma pessoa que trabalha em alta escala? Podemos pensar em perfis diferenciados. Talvez um cliente, um fazendeiro que trabalha em alta escala, vai receber coisas diferentes de um produtor rural que trabalha com agricultura familiar. Eu posso pensar uma pessoa, um jovem, de entre 20 e 30 anos, tá? Que acabou de conseguir o primeiro emprego. Esse é um perfil que pode ser interessante, dependendo da forma que eu quero apresentar o meu produto e dependendo qual é o tipo de cliente que eu espero desse produto. Outro tipo de cliente, outro tipo de perfil que eu posso pensar, não, a pessoa de meia idade, 40, 50 anos, pais, mães de família com filhos. Filhos em idade escolar. Eu posso pegar esse perfil de cliente para poder, então, levar um produto para eles. Posso pensar um idoso. Pessoa com mais de 65 anos, que tem algumas características, talvez que tenham dificuldade de se movimentar. Enfim, pensar em perfis nos ajuda a entender o seguinte: para quem eu estou entregando esse produto? Para quem eu estou entregando esse serviço? Gênero, classe social. Quando eu quero trabalhar essas relações, a gente pode pensar de uma forma um pouco mais objetiva, para tentar levar e descrever esses desejos e gostos para que a gente possa melhorar a nossa forma de fazer essa interlocução com esse nosso cliente potencial ou com esses clientes potenciais. Nesse mínimo produto viável, é importante que a gente elimine excesso. Então, assim, ele vai ter a funcionalidade mínima para poder validar uma ideia. A gente pode pegar isso com uma folha de papel e uma caneta, e eu posso tentar validar um mínimo produto viável com alguém. Eu posso traçar meta para poder entender quais as características do produto e do público a gente vai escolher para poder ter expectativas de resultado. E aí começar a criar cenários para poder entender quais são as melhores formas de conseguir conduzir alguns processos, tá? Desse de levar isso ao público. E aí entra um ponto que é interessante. A ideia, ela sempre parece muito boa quando a gente começa a trabalhar em cima dela. Mas ela só tem validade, a ideia de validar é conseguir fazer com que as pessoas nos digam se aquela ideia realmente é boa, ou se realmente aquilo vai ter sucesso. E só é possível identificar esse sucesso quando, de alguma forma, você conseguiu sair da ideia e conseguiu transformar isso em alguém que recebeu o valor que você está querendo passar para alguém. Se você está entregando um produto, é porque a pessoa conseguiu adquirir esse produto. Se você está trabalhando num projeto, essas pessoas conseguiram fazer parte desse projeto. É essa a lógica da validação, tá? E se você tem uma ideia e quer transformar isso em algo concreto, você precisa, o mais rápido possível, garantir que ela seja validada. Porque senão você vai perder muito tempo achando que aquela ideia vai dar certo. Tá? Tem muita situação que a gente tem, às vezes, uma preparação muito grande e chega no final, na hora de colocar a ideia no mercado, simplesmente aquilo não dá certo, a ideia não cola. Aquela validação não acontecendo, eu vou estar gastando tempo e muitas vezes recurso para colocar algo no mercado que muitas vezes eu não sei se vai dar certo. Como a ideia é nossa, muitas vezes a gente se apega a ela de uma forma que a gente não leva isso para frente, tá? E muitas vezes quando a gente quer levar, na verdade, para frente, independente do que for acontecer. A gente está com aquela ideia fixa e de repente essa não validação me coloca numa enrascada. Ideia fixa é justamente aquilo que pode quebrar esse projeto ou essa empresa. Então, valida a sua ideia o mais rápido possível. Pergunta para pessoas que não sejam mãe, pai, parente, tá? Se aquilo que aquilo que você está colocando como possibilidade de negócio, possibilidade de projeto, é realmente possível.
Tá? Então, esse é um ponto. E aí, o modelo do negócio, ele é interessantíssimo para a gente poder conseguir trabalhar e traçar uma maneira, uma estratégia melhor para poder montar essa empresa ou montar esse projeto, para poder fazer essa ideia se transformar num projeto de sucesso. Com isso, a gente precisa ter uma visão um pouco mais ampla, mais abrangente, de mercado, produto, serviço, e se suas atitudes, assim, e das suas atitudes como empreendedor, o que você está disposto a trabalhar pelo negócio? Tem uma relação que é interessante, que é o seguinte: eu não posso ter no meu time muita gente dando ideia e pouca gente carregando o negócio nas costas. Eu preciso ter as duas coisas juntas. Mas, na prática, o empreendedor é aquele que se mata pelo negócio, porque ele está disposto a colocar isso para frente. Se eu ficar dando ideia o tempo todo, muitas vezes aquilo realmente não vai para frente. Se você tem um time só de pessoas criativas, o seu negócio não vai para frente. Se você tem um time só de pessoas que são muito vorazes em tentar empreender e fazer as coisas, muitas vezes você vai ter falta do lado criativo para poder melhorar o seu negócio. E também pode ser que isso não dê certo. O equilíbrio entre essas duas partes é bastante importante. E aí entra o modelo Canvas, que é uma outra ferramenta interessante para a gente poder pensar. Tá? Na base central desse modelo, o que a gente tem, na verdade, é a proposta de valor, aquilo que a gente está entregando nesse produto, seja um produto, seja um processo, ou seja, isso pensando numa empresa, ou mesmo pensando num projeto. Aquilo que está sendo entregue, ele depende da quantidade de sócios que a gente tem. Então, quais são os parceiros necessários para a gente poder fazer essa entrega? Eu vou fazer isso sozinho? Eu vou fazer isso de forma familiar? Eu vou fazer isso com outras pessoas que são importantes? Então, quem vai fazer parte disso? Quais são as atividades que você vai ter que fazer? E aí, essas atividades, elas são importantes para a gente poder pensar o seguinte: como que eu consigo, junto com os meus parceiros, junto com os meus sócios, transformar ou conseguir entregar esses valores para os meus clientes, para as pessoas que vão ser beneficiadas. Eu preciso entender também quais recursos eu tenho e quais são aqueles necessários para fazer isso funcionar. Quanto custa isso tudo? Tá? Eu preciso contratar pessoas, eu preciso contratar espaço, eu preciso ter infraestrutura? Não, eu já tenho, mas quanto custa manter essa infraestrutura? Quais são os relacionamentos que eu preciso ter? Vai ser via internet? Eu vou panfletar? Eu vou fazer como essa relação? Eu vou fazer uma ligação? Vou ligar para essas pessoas? Eu vou bater na porta delas? Quem são os seus clientes? Quem são as pessoas que estão recebendo essas coisas? Quais são os canais de distribuição que você tem? A gente pode pensar que você está transferindo conhecimento, o canal de conhecimento, o canal de distribuição que eu tenho para poder falar com vocês é essa plataforma online. Então a gente pode pensar nessas coisas. E mais do que isso, se eu estou pensando em algo capaz de garantir com que um negócio ou um projeto funcione, eu preciso pensar nas fontes de receita. Porque sempre existe custo associado, seja um projeto, seja um negócio, para a gente poder, então, trabalhar em cima dessas relações. O Canvas, ele é uma estrutura de modelo de negócio simplificada que nos dá um panorama geral de como é a relação do negócio, do projeto, com as pessoas que vão receber esses valores. Então, de forma geral, a gente tem desafios. E esses desafios, eles vão estar na parte principalmente, eles vão estar vinculados ao olhar que a gente está tendo em relação ao negócio, ao projeto, e as expectativas que eu tenho para com esse projeto ou negócio. Então, aqui, eu tenho diferentes olhares do mesmo lugar. Eu posso estar olhando muito próximo, eu posso estar ampliando o meu olhar para poder enxergar o que está acontecendo. Tá? Eu posso tentar ver uma visão de cima do que está sendo proposto. Tá, eu posso ampliar mais ainda essa visão e, de repente, eu estou me observando de um lugar muito além daquilo que vai ser de onde eu estava. Então, aonde eu estou dentro desse processo, da ideação para a construção de um novo negócio? Então, isso depende muito daquilo que a gente se propõe a fazer. Tá? E aí vem o seguinte, vou voltar com a Mafalda, porque eu acho que é interessante a Mafalda, ela me acompanha de algum jeito, que me deixa um pouquinho surpreso.
estou entendendo, Miguelito, que história é essa de ficar sentado esperando alguma coisa da vida? É isso mesmo, vou ficar aqui sentado esperando a vida me dar alguma coisa. Será que o mundo está assim porque está cheio de Miguelitos? A Mafalda, ela foi produzida e publicada até 73. Ela começou em 64, uma tira argentina. Tá? O Quino faleceu esse ano, eu até passei isso para vocês, para quem teve eu repasso isso no grupo depois para todo mundo, mas a ideia é que a gente consegue organizar isso muitas vezes com alguns parceiros que são estratégicos. O Instituto Federal do Norte de Minas Gerais é um parceiro estratégico, a UFVJM também está disponível na região. Eu tenho trabalhado no Centro de Inovação, então aqui na página do centro vocês podem entrar aqui para poder solicitar auxílio naquilo que for interessante, dentro da parte de inovação, empreendedorismo. A gente tem apoiado empresas juniores, iniciativas na região. Eu e Mariana estamos trabalhando lá no centro. A plataforma Espinhaço é um caso de sucesso que a UFVJM tem de desenvolver tecnologia e disponibilizar isso como ferramenta. A gente está trabalhando com o IFNMG para poder disponibilizar essa ferramenta ao Instituto, tá? E com isso a gente consegue observar, por exemplo, as competências instaladas dentro da UFVJM. Então, quem trabalha com software? Eu consigo colocar aqui software e descobrir quais são as pessoas que desenvolveram trabalhos com software. Desenvolvimento humano, água, fruto do cerrado, biocombustível, qualquer uma dessas estruturas. E esse é um aplicativo disponível no Google Play. Tá? Aqui é o campus JK, a gente hoje está em trabalho remoto, mas no terceiro andar do pavilhão de aulas é onde a gente tem a nossa base, o Centro de Inovação fica lá. No terceiro andar do pavilhão de aulas, essa aqui é uma fotografia do Diamantec do ano passado, a gente está vinculado ao Espaço Conecta, que fica no terceiro andar desse pavilhão. Gente, a jornada é mais importante do que o resultado, nesse processo todo que a gente está conversando, especialmente porque é a jornada que nos leva ao resultado. Não adianta a gente querer chegar num ponto sem construir o caminho. A gente está sempre construindo um caminho para poder conseguir chegar em resultados. Então, aqui, eu queria assim, fazer um fechamento dessa parte. Eu sei que estão faltando cerca de 10 minutos. Eu vou encerrar a minha... A apresentação foi encerrada? Foi, né? E aí, com isso, eu vou abrir para pergunta. Alguém quer fazer alguma colocação? João Paulo. No caso, esses modelos funcionam desde MEI até empresa maiores, né? Na verdade, essa estrutura na qual você vai pensar o seu negócio, ela depende justamente da construção desse modelo e da construção do seu planejamento de negócio. Eu posso me planejar ser um MEI. O MEI é o microempreendedor individual. Ele tem características singulares, tem alguns incentivos fiscais em relação à questão das receitas e do imposto devido, mas de uma forma geral, ele está definido e limitado a um retorno anual da ordem de R$80 mil. Talvez um pouco mais do que isso, eu tenho que verificar a legislação que está em vigor, mas se eu tenho um negócio que eu posso empreender de forma individual, o MEI pode ser interessante se eu tenho a expectativa de receber até R$80 mil por ano. Tá? E eu posso ter, no máximo, um funcionário vinculado ao microempreendedor individual. Se eu tiver que ultrapassar esse limite, seja de funcionário, seja de, como é que eu posso dizer, de faturamento, eu vou ter que me enquadrar como microempresa. Aí eu vou ter que mudar essa relação de como organizar essa minha estrutura contábil para poder acertar a parte tributária, e as relações acabam sendo um pouco diferentes. Posso me enquadrar como um simples nacional, e aí tem toda uma questão de organização tributária que vai ser parte desse empreendimento, que também é parte do planejamento. Tá? Te respondi, João? Sim. Ok. Gente, só para poder fazer um fechamento, essa primeira parte do que a gente está desenvolvendo aqui no curso, ela começa com a história de tentar entender essas atitudes empreendedoras, alguns perfis, algumas características desse empreendedor precisa ter. Não necessariamente o empreendedor vai fazer a sua
o seu desenvolvimento do seu negócio, o seu planejamento de negócio sozinho. Ele vai precisar buscar pessoas e saberes importantes dentro dessa estrutura, que sejam aqueles necessários para poder colocar a sua ideia em algo possível de ser validado. Então, é importante nessa construção que a gente consiga transformar da ideia em algo minimamente viável, eu chamei isso de produto, tá? Minimamente viável, ou MVP, mínimo produto viável. Esse produto, sendo validado, ele permite que a gente tenha uma relação mais interessante também com essa característica da ideia se transformar em algo concreto. Nesse ponto, onde a gente tem esse produto minimamente viável, vale a pena a gente avaliar, tá, se ele teve uma boa aceitação, se ele não teve, se o problema da aceitação foi a falta de comunicação que eu tive, ou se é realmente um problema do produto, do serviço, ou do projeto que eu estou querendo encampar. Então, toda essa relação precisa ter uma avaliação crítica de uma análise tanto econômica quanto uma análise técnica, tá? Eu consigo fazer aquele produto, eu consigo prestar esse serviço, eu consigo colocar em prática esse projeto, eu tenho equipe técnica para poder fazer isso, eu detenho tecnologia para poder fazer isso, as pessoas estão desejando aquilo que eu estou disponibilizando para elas, eu consigo colocar isso de forma que eu consiga ter retorno, seja social, seja financeiro. Todas essas relações passam a ser importantes. E nessa construção, a gente vai passar por alguns pontos que são críticos. Primeiro, essa análise financeira e econômica, eu vou construir com vocês com algumas ferramentas. Na quarta-feira eu vou dar para vocês algumas dessas informações um pouco mais técnicas. E a gente vai trabalhar também a questão do Canvas. Tá? Tem uma outra relação importante que eu quero construir com vocês também, que é a forma de se apresentar, que aí tem a ver com o que a gente chama de pitch. Essa comunicação é bastante importante. Também eu vou passar um vídeo para vocês, se não me engano, também, acho que na quarta-feira eu passo esse vídeo, mas senão eu já disponibilizo antes para vocês sobre a importância de se comunicar. E eu tive o prazer de conhecer o Edson Mackenzie aqui, em Diamantina. Ele esteve conosco, se não me engano, em 2016. Mas ele é uma das pessoas que hoje é um investidor anjo e trabalha com essa parte de empreendedorismo, é jornalista de formação, e bastante, assim, ele é bastante didático nas suas colocações. Então, eu vou trazer um exemplo do Mac para poder colocar isso para tentar exemplificar. Tá? João Paulo, você está com a mão levantada? A palavra é sua. Ah, não, eu esqueci que tinha baixado, desculpa. Eu achei que era outra pergunta. Gente, eu espero que vocês tenham, nesse momento, assim, a gente tem muito mais interrogação do que resposta. E é isso que eu gostaria nesse momento, porque a gente agora começa a partir para um tempo que a gente vai convergir um pouco desse toró de palpite. Gente, eu caí um pouquinho e voltei. Então eu achei até que fui eu. Tá certo. Não, só para a gente poder pensar assim. Também só para a gente poder. Não. Nessa quantidade de informação que a gente tem, eu acredito que a gente consiga agora convergir para os grupos e trabalhar de forma um pouco mais orientada. Na quarta-feira eu quero passar algumas informações técnicas para a gente poder melhorar esse entendimento com as ferramentas para poder analisar melhor esse processo da ideação para esse mínimo produto viável. Entendam como produto, projeto, um serviço, alguma coisa que vocês querem colocar em prática. E a partir daí, a gente então vai direcionando para poder trabalhar casos concretos. Então, assim, pensem em coisas que vocês queiram fazer com tudo isso que a gente conversou. Tá? Claudinei, palavra sua. Então, aproveitando que você está falando do grupo, eu perdi a outra aula que teve, por causa que o horário do curso está batendo o horário com a minha grade da faculdade. Aí eu queria
Aí depois a Elisete me falou que as aulas ficam gravadas. Você poderia explicar, falar de novo a respeito desse trabalho que estão comentando lá no grupo, que eu fiquei um pouco perdida do assunto. Olha, o trabalho em si é o seguinte, o curso está separado em 3 atividades para a gente poder fazer. A primeira, a ideia é que até amanhã, cada um coloque, por exemplo, responda as perguntas, o que é empreendedorismo e quais são as atitudes de um empreendedor. Eu queria que vocês falassem isso de uma forma natural de vocês. É essa a primeira atividade. A segunda atividade, a gente vai compilar ferramentas que são necessárias para a gente poder construir esse modelo de negócio e esse plano de negócio. Tá? Então, o que a gente precisa para poder fazer isso em termos de organização? E a terceira parte e a última parte, que aí vai ficar para outra semana, é justamente o seguinte, a gente aplicar essa organização, essas ferramentas em algo concreto. Tá ok? Então, é basicamente essas 3 entregas que a gente tem, e isso está dentro do planejamento do curso. Então, com relação a isso, eu vou repassar, agora que a gente está com a turma fechada, essas informações com toda essa bagagem. Todas as aulas estão sendo disponibilizadas, eu coloquei hoje no YouTube os vídeos, e eu vou continuar fazendo isso também. Então, qualquer um que queira assistir depois, no segundo momento, vai ficar disponível para todo mundo. Ô Ju, eu vou pedir que, na verdade, assim, a gente vai encerrar agora por conta do horário, então eu vou passar para a Juliana, para a Mariana, só para poder fazer uma consideração final para a gente poder encerrar, tudo bem? E aí a gente retoma na quarta-feira. Mariana, Tudo bem, Ju? Juan. Ótimo. Eu, só respondendo a Elisete aí, pode dar o ok, pessoal, final aí, para a gente fazer, né, a chamada. E só reforçando aí a pergunta da Claudineia sobre as postagens, o que está sendo postado está ficando também lá no grupo do WhatsApp, viu, Claudineia? Os links das aulas no YouTube, aí você consegue ter o acesso, tá bom? E é isso, gente. Obrigada mais uma vez. Foi ótimo, Juan. E dou a palavra para Mariana. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Juliana. Juan, o que eu tenho que acrescentar é que a aula foi muito esclarecedora, Juan, e bastante interessante os pontos, né, que você mencionou hoje, e que eu acredito que os alunos estão conseguindo já começar a construir aí como que eles vão buscar essas ferramentas, né, e tentar construir também no final essa questão do modelo de negócio. Uma dica que eu posso dar para todo mundo é que enquanto o Juan for falando, porque são muitas informações e muitas informações novas, como o Juan falou, que daqui a nós vamos sair sempre cheio das dúvidas, e essa é a ideia, né, Juan? É que as pessoas possam anotar também, não sei como é que funciona para cada um, anotar alguns pontos, né, em formas de seta, uma forma de organizar essas informações, que na hora que a gente fosse expressar, na hora de transformar isso em comunicação, facilita bastante para a gente conseguir entender qual que é a nossa ideia, qual que é o nosso projeto, como que a gente está colocando isso no papel. Então, isso é só uma dica para as falas seguintes do Juan. Mas, no mais, Juan, eu não tenho mais nada a acrescentar, não. Queria depois conversar com você aquela prática, mas aí depois a gente conversa. No mais, agradeço a presença de todo mundo aqui. Adorei as pesquisas e o interesse durante a aula. Gostei bastante. Mariana, eu que agradeço, assim, as colocações também foram ótimas, assim, parabenizar o grupo, acho que a gente pode continuar com essa forma de trabalho, e à medida que a gente vai construindo isso junto, a gente vai começando a ter mais, também, tranquilidade de tentar convergir com essas informações. Pessoal, muito obrigado, muito bem-vindo a todo mundo, e aí a gente vai organizar essas ferramentas, então, para quarta-feira. Na quarta-feira, nesse mesmo horário,
10 para as 9 da noite, para a gente poder estar aqui. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado. Uma ótima noite para todo mundo. Mariana. Ô, Juan, só lembrando, é porque amanhã é o feriado, né? Então você deixa a atividade no lugar da nossa aula, não é isso? Só para o pessoal não fazer confusão, viu, gente? Amanhã, como é feriado, essa atividade que o Juan colocou do áudio é para a gente fazer no lugar da aula, tá bom? É porque eu também fiz confusão, né, Juan, na cabeça deles. Então, estou aproveitando para retomar isso aqui. Viu? Beleza. Então é isso, gente. Amanhã a gente não tem aula, mas tem atividade para vocês colocarem lá. Bem lembrado, Mariana. Eu já ia retomar com isso também, que eu achei que vocês iam esquecer e com medo dos meninos se confundirem. Mas tá dito, tá falado. Obrigada, boa noite, gente. Obrigada, Juliana, boa noite. Gente, grande abraço, boa noite.